Estou feliz demais hoje porque o nosso convidado hoje, olha, é inspirador para mim, é um amigo, é querido, é de Deus. Já Deus usou na minha vida várias vezes, na minha família. Então estou feliz demais por ter hoje aqui no nosso encontro, nessa sala VIP de pessoas importantes para Deus, né? E na nossa história também são importantes, ter o Silas. Na verdade, quando eu falo Silas, eu penso em Paulo Silas. Mas é o Paulo Silas Pereira, para nós o Silas, o 10, o jogador do São Paulo, do time do Cilinho, do técnico Cilinho, do professor Cilinho. Enfim, Silas, seja muito bem-vindo a esse nosso tempo, que seja muito especial. Eu aqui estou como um menino aqui, com tantas perguntas para querer fazer, não vai dar tempo, mas com tantas perguntas para fazer para você. Hoje você já é um vô. Qual o nome do... Avô de 2, do Mateu, 3 anos, e a Manuela de 3 meses. E significa casar quanto tempo com a Eliane? 35 agora, em setembro. Daqui 2 meses a gente cumpre 35 anos. 35 anos, 3 filhos. 3 filhos, Natan, né, a Carole e o Caleb. Por ordem de idade aí. 32 o Natan, 29 a Carole e 25 o Caleb. Silas, eu te conheci no ambiente da igreja, você menino, criança, você e seu irmão, Paulo Antônio, os gêmeos, criança, e eu ali no time das suas irmãs, ali na intermediária, na verdade, e dos seus irmãos, Paulo Antônio, Eli mais velho, Eli já, não sei se ele já estava fora nessa época, fora de Campinas, já estava jogando fora. Já. Por isso que o Eli eu só tenho os encontros depois, quando ele retornava para Campinas. Mas Silas, eu queria começar pensando, você é de um bairro popular de Campinas. Aí a minha pergunta é, lá naquele bairro com seus irmãos, com sua família, suas irmãs, os vizinhos, você imaginava, já era o seu sonho jogar bola? Em primeiro lugar, né, uma alegria muito grande estar aqui, e a recíproca ela é verdadeira, porque se eu estou onde eu estou hoje, é muito graças ao pastor Fernando e outros pastores que não só fizeram o meu casamento, como me acompanham desde que eu tenho 14, 13, 15 anos de idade. E um dos meus primeiros dilemas com relação a namoro, casamento, o pastor Fernando foi quem me ajudou muito. Olha, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Então a gente tem não é um carinho, a gente tem um amor muito grande por essas pessoas que eu digo sem medo, que se a gente está em pé hoje é por Deus em primeiro lugar, obviamente, mas depois pelas pessoas que ele colocou na vida da gente, o pastor Fernando é uma delas. Eu nasci e cresci na Vila Teixeira, a famosa Vila Teixeira, um bairro de Campinas, e foi muito interessante porque a minha vizinha, Dona Maria Inês, eu ia visitar muito e tal, e em 1985 a gente foi para a Seleção Brasileira de Juniores, e a gente foi campeão do mundo na Rússia. E ela falou assim para mim, o ano que vem na Copa do México você vai estar lá. E eu falei, não, Dona Marinês, é muito cedo, eu só tenho 1 ano de profissional. Ela falou, escreve o que eu estou te falando, o ano que vem você vai estar disputando a Copa do Mundo. E ela meio que profetizou assim. Sim. Em 86 estava eu lá na Copa do Mundo, representando não só a cidade de Campinas, né, não só o São Paulo Futebol Clube pelo qual eu jogava, mas representando o meu bairro também. E até hoje, assim, a gente se sente orgulhoso por poder ser motivo de orgulho para eles, né? Sem dúvida. E esse sonho começou na sua infância? Eu já ouvi que você jogava bola, você, Paulo Antônio, como é que foi isso? Como é que desenvolveu isso? O caminho naquela altura, ele era assim, não por você ser irmão de jogador que você ia ser jogador. E o Eli foi muito sábio, ele falou assim, eu não vou ajudar vocês. Então se vocês tiverem que ser jogadores, vai ser por méritos de vocês. Sim. E ele era a nossa referência, né, como jogador, porque todo domingo a gente via, domingo sim, domingo não, a gente via gol dele no Fantástico, né, ou pelo Flamengo, ou pelo Cruzeiro, ou pelo Curitiba. Sim. E foi uma infância muito boa, porque a gente ter uma pessoa em quem a gente mirar, sim, querer ser igual, né, se espelhar, e a gente, assim, não fazia ideia de onde a gente ia chegar, nem o Paulo e nem eu. Mas Deus tinha os planos dele já,
já naquela altura, sabia do desejo. Eu fazia coisa como atleta que não podia para um menino de... Primeiro que a gente foi trabalhar com o meu cunhado Hildo em engenharia e topografia. Medimos as fazendas todas da região aqui, Indaiatuba, Paulínia, Estiva Gerbe, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, medimos as fazendas todas que a gente pensa e não pensa. E depois fui trabalhar na De Pascoal, como office boy, e aí sim que eu fui atrás do futebol. Mas as pessoas, quando a gente jogava, nos campinhos lá na Vila Teixeira, a gente já jogava com adultos, sem ter 14, 15 anos, a gente já jogava com os adultos, e eles falavam, olha, vocês têm jeito, vão procurar um time que vocês têm jeito. Então, acho que esse foi o primeiro sinal de que realmente a gente tinha condições, não porque éramos irmãos do Eli, mas porque a gente tinha jeito, e assim a gente foi acreditando, né? E eu tento imaginar, eu até disse um pouco antes para você, quantas pressões um jogador passa. Como é que foi para você suportar pressão? Tipo, o técnico, o professor, ele dá bronca ali no vestiário, ou antes da partida, quando tipo São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, pensando aqui no São Paulo, nesse momento, né? Depois seleção fora do país, Portugal, Itália, Japão, tem pressão? Como é que é essa pressão? A pressão ela existe o tempo todo, e a gente, depois que a gente amadurece, a gente passa a aprender melhor. No início é difícil a gente entender quem que é o técnico que é sinestésico, né, que é aquele que gosta de tocar, de dar um empurrão, vamos! Ou então abraça e aconselha. Aquele que é visual, ou seja, ele te olhou, você já sabe que você vai levar uma bronca ou que você está no caminho certo. E o auditivo, né, aquele que está falando o tempo todo, às vezes está te gritando. Lá na Argentina, no São Lourenço, né, até é o time do Papa Francisco, São Lourenço. E até hoje, quando eu vou para lá, eu estou andando na rua, as pessoas, Silas, porque o técnico que eu tive lá, o Bambino Veira, quando era para eu voltar, ele, Silas, volver, Silas. Você já sabia que era para voltar. Então ficam marcadas essas coisas. Agora, para um menino, no começo, quem tem que entender como que o menino funciona é o treinador. Por exemplo, se ele vai abraçar e empurrar e aquilo vai dar resultado, se vai ser só no olhar dele e aquilo vai ter resultado para cima ou para baixo, sim, ou se vai ser na palavra, né? A hora que o cara ouvir, ele já sabe. Então, assim, aí é um caminho que vem de cima para baixo. E depois ele vai se encontrando e aí passa a ser de baixo para cima, o jogador olha para o treinador, já sabe onde que ele tem que se colocar. Então, assim, é muito... Agora, e tem treinador e treinador, que também temperamento. O Muricy era muito bravo. Mas as pessoas não deixavam de amar o Muricy porque ele era bravo, porque era ele, era a essência dele. E aquilo dava resultado. Então, e o Cilinho? O Cilinho também. Mas o Cilinho era muito, assim, perfeccionista. Tipo, 9 horas no ônibus, 9 horas o ônibus sai pro CT. Saía do Morumbi, quem tivesse dentro do ônibus, você não podia aparecer depois de carro lá, que você não treinava. Mesmo? Perdeu o treino. Uau. Então, assim, mas ali era uma forma de ensinar, né? Aquilo era um pai, era um pai pra gente. Eu também, tecnicamente falando, eu também fui o que eu fui, muito graças ao Cilinho. Na seleção, quem era o seu técnico, qual era a maneira dele de liderar você? Na seleção, de uma maneira um pouco diferente, mas era o mesmo objetivo, era o Tele Santana. O Tele Santana era pai também, e ensinava fundamentos pra gente. Imagina, você tá na seleção, pressupõe que o cara já tá na seleção, porque já sabe pelo menos quase tudo. Não, ali ele ensinava a gente a bater na bola, como bater na bola, onde ele queria a bola, onde o goleiro não ia chegar, num cruzamento. Então, assim, eu acho que tive outros, né? Tive Marcelo Lippi na Itália, mas aí já era num segundo passo, né? Mas esses aí, talvez, logo no início da carreira, porque estou falando de 85, um, e 86, o outro, né? Assim, juntamente, porque o Tele era na seleção, depois eu voltei para o São Paulo e o Cilinho. Ou seja, a que a gente costuma dizer, um abaixou o galho e o outro tirou a fruta, né? Pra gente, E você, além do Brasil, você jogou Itália, Portugal, é isso? Isso. Japão, Argentina, mais algum outro país? Uruguai. Uruguai também. Uruguai. Qual desses países pressão foi maior? A cobrança maior
da torcida? Qual desses países? Na verdade, assim, nesse aspecto, eu não sofri muito a pressão, não, porque, como a gente falou no início, a sua ajuda do pastor Aguiar, ajuda do pastor Edson, os pastores da Igreja do Nazareno, qual a gente pertence, eu sempre fui rodeado por vocês. Então, assim, eu fui crescendo e aprendendo que onde eu estava era o lugar para eu estar. Então, aprendi rápido o idioma, aprendi rápido o italiano, aprendi rápido o espanhol. A família sempre foi junto comigo, para onde eu fui. Perfeito. Então, isso também é o alicerce para o cara ir para o treino, treinar, para ir para o jogo, jogar. E as outras questões, como o frio, como o idioma, como a cultura, como a comida, né, a alimentação, elas passam a ser secundárias quando você tem aconchego do lar e quando você tem orientação, principalmente orientação espiritual. E foi isso que aconteceu comigo. Eu agora, assim, talvez pela inexperiência, talvez a Itália tenha sido mais difícil. Se eu tivesse ido para a Argentina primeiro e depois para a Itália, mas talvez também não tivesse acontecido na Argentina o que aconteceu. Então, eu acho que a Itália foi onde eu fui lapidado para depois poder brilhar na Argentina, ser campeão pelo São Lourenço, inclusive depois de 22 anos, e poder fazer um trabalho também a nível espiritual que trascendeu de Buenos Aires, onde eu morava, para toda a América Latina e para o mundo todo até hoje. Os atletas de Cristo. E Silas, vamos falar de derrotas. Tem jogo, não vou falar, ontem um dos times queridos aí perdeu de 2-0. Mas vamos... eu fico imaginando como é que deve ser a cabeça do jogador, ou de um goleiro que frangou, ou de uma zaga que errou a bola caiu no pé do atacante do outro time, do time adversário, ou do atacante que perde um gol, como o lendário italiano que perdeu aquele gol. Foi isso? Agora eu pensei nele. Foi o Totò Schilatti, não? Foi o Paulo Rossi? O Rossi. Paulo Rossi. E volta para casa. Roberto Baggio. No pênalti contra o Tafarel. Aquele 94. Cabelinho dele aqui, Baggio, isso. Como é que é essa... Você já foi derrotado alguma vez? Você voltou para casa assim, sem vontade de voltar para casa, aliás? Na verdade, quando é a nível de clube, assim, a derrota ela tem um peso menor, porque você já tem outro jogo, outro campeonato o tempo todo. Vários campeonatos até durante um mesmo ano. Quando é seleção brasileira, e principalmente quando é Copa do Mundo, são de 4 em 4 anos, então quando a gente é eliminado, nós somos eliminados para a França em 86, né? E se o Júlio César faz o gol de pênalti, que a gente foi eliminado, o próximo seria eu a bater, então imagina como é que eu estava ali. E em 90 a gente perdeu para a Argentina, na Itália, também de 1-0 com aquele gol do Canija, sendo que nós tínhamos ganho dessa mesma seleção poucos meses antes na Copa América aqui no Brasil. Em 89 que a gente foi campeão, as mesmas seleções. Então, assim, quando é Copa do Mundo, a sensação é parecida quando você perde alguém da família. É uma sensação... Profunda, assim. É muito porque o abatimento é geral e a gente nem pensa nas consequências no momento, porque a tristeza é gigante. Então, a derrota em Copa do Mundo, eu fui campeão do mundo de juniores, eu sei o que é ser campeão do mundo, né? Mas assim, quando você está no profissional, na seleção, que já é um privilégio, mas você não consegue aquele objetivo, e com a seleção muito boa. Aí e uma dica para nós, como superar uma derrota assim na vida, Silas? A gente aprende que... Romanos 8:28, né? Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem. Ou seja, todas as coisas são todas as coisas. As boas, as ruins. O relacionamento com Deus, ele proporciona essa sensibilidade porque tanto uma coisa quanto outra, pastor, elas são complicadas. Quando a coisa está ruim, é difícil, mas quando a coisa está boa lá em cima, por exemplo, a fama, ela é muito difícil também de ser administrada. Então, o relacionamento com Deus faz você não desanimar quando a coisa não está bem, mas ele faz você também ser humilde e sensível, simples, quando está indo tudo bem. E Silas, como é que é a tentação dos famosos, Silas? Quer dizer,
quando você jogou, cada clube que você jogou, né? Como é que foi lidar com as tentações? Os famosos têm tentações? Eu acho assim que eu brinco, né, com os meus amigos, ex-jogadores, jogadores, que eu encontro até hoje pessoas que falam para mim, puxa, você falou de Deus para mim há 40 anos atrás, hoje minha família está assim, 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 por conta de uma Bíblia que você me deu, um livro, uma palavra. Eu não sei, eu acho que Deus ele foi tão bondoso comigo que parece que me protegeu tanto e me colocou sempre perto de gente que não me deixou sair. Tá. Não, assim, eu não tive oportunidades de, sabe, de vislumbrar, por exemplo, sair fora daquilo que eram os caminhos de Deus. Então, assim, eu sempre... E ter um irmão mais velho, 11 anos mais velho, né? O Eli. Que sempre foi pautando pra gente, dentro do campo, questão de relacionamento principalmente. Como se relacionar com dinheiro, como se relacionar com fama. Outra pessoa foi o Alex Dias Ribeiro, esse piloto de Fórmula 1. A gente fazia reuniões na casa dele sobre esses temas. O atleta cristão e o dinheiro. O atleta cristão e o namoro. O atleta cristão e o noivado, o casamento. Olha. O atleta cristão e o banco de reservas. O atleta cristão e o time de ser titular no time e na seleção brasileira. Um atleta cristão e a fama. Ou seja, então isso tudo veio assim, junto. E tem algumas coisas assim que a gente fala, né? Diz que a Bíblia diz assim que é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar. Sim. Eu sempre fui apaixonado por idiomas. Então quando eu cheguei no São Paulo, ainda juvenil, eu fui lá na Avenida São João, eu vi uma escola de inglês lá, uma portinha assim, mas cara, eu subi, depois eu deixei de ir porque eu fiquei com medo. Mas eu estudei inglês a minha vida inteira. Olha aí. Aí depois eu fui aprender italiano. Depois eu fui aprender espanhol, cheguei a estudar francês, mas aí não tive tempo, parei, mas quero voltar. Isso tudo está me servindo muito hoje. Perfeito. Hoje eu sou comentarista de televisão nos canais da ESPN, eu não sei o que o futuro me reserva nessa função, mas a gente, assim, parece que vai se preparando para aquilo. Então eu sou muito agradecido a Deus por tudo esse... Nessa trajetória de quantos anos você tem como profissional até hoje? Quantos anos de... Foram 21 como jogador, 11 como técnico, né, de futebol, e agora como comentarista estou há 4 anos já. Ok. Qual foi um jogo inesquecível? Onde é que foi esse jogo? Se tivesse que mencionar, numerar 10, tá bom? Mas cite um deles que foi assim, inesquecível. De vez em quando você lembra, já contou isso para a Eliane, sei lá quantas vezes, para os filhos. Já vai contar para os netos. Qual foi aquele jogo, que se tivesse que falar de um jogo, falar aquele jogo. Eu não dormi a noite de tanta alegria. Qual foi esse jogo? Brasil e Itália. Itália e Brasil em Bolonha. Foi o último jogo antes da Copa de 90. E a Itália vinha muito forte. Eu ainda me firmando no time. Eu estava como 10 já ali? Como 10. Como 10. E aí nós ganhamos de 1-0 o gol do André Cruz. O André Cruz fez um golaço de falta no finalzinho do jogo, mas eu joguei muito bem aquele jogo. A única tristeza é que foi quando eu voltei para o Morumbi, que era minha casa, o Cilinho falou, Silas, você trouxe a camisa para mim. E era a camisa do Giannini, do 10 da Itália, eu dei a camisa para ele. E o outro jogo foi Brasil e Argentina, na Copa América, nós ganhamos de 2-0, 2 gols do Romário. E eu também fiz um jogo no Maracanã, né? Legal. Naquela época, 150 mil pessoas, mais ou menos. E todo mundo assistindo com Maradona em campo, inclusive. E aí, não só eu, a seleção fez um grande jogo, mas eu fiz um grande jogo também. Quase faço 2 golaços, mas esses 2 jogos, assim, para ficar na memória. E toda vez que tem Copa América, o Brasil inteiro mostra esse jogo contra a Argentina, todas as vezes. É o jogo nosso aqui do cartão. É uma referência. Inclusive, quando a gente, durante muito tempo, quando os aviões estavam para aterrissar no Brasil, na tela do avião passava a jogada do gol, que a gente participa. O Bebeto, o Branco, eu, o Romário e o Bebeto faz um gol de vôlei que ficou marcado, né? O gol foi muito bonito. Entre as várias pessoas que Deus usou na sua vida, mencione uma delas aí. Dentro da sua casa, eu acho que é o Eli. Você já falou. O Eli. Na vida espiritual, quem foi que te influenciou? Na vida espiritual foi você.
É porque tem pessoas que, assim, quando você fala as pessoas mais parecidas com Jesus que a gente conhece, só que de carne e osso. Então você foi... Você foi a pessoa que, quando eu tinha uma dúvida, era lá que eu ia. Quando eu precisava de um conselho, era lá que eu ia, né? Você, depois Alex Dias Ribeiro também, pastor Aguiar, sem dúvida. Sem dúvida. É uma pessoa que eu aprendi demais. E depois a forma também como você lidou com a sua vida, com as suas lutas. E eu me lembro que a gente se encontrou uma vez, e a gente estava em Brasília, e você me deu um livro, e eu falei, pastor, qual que é o seu propósito de viver? E você falou assim, os próximos 10 anos encaminhar os meus filhos. E eu peguei aquilo para mim, e naqueles próximos 10 anos, eu já estava perto assim de começar a querer encerrar a carreira, foi encaminhar os meus filhos. E hoje os 3 estão encaminhados, né? O Natan bem, a Carol é médica, o Caleb está fazendo seminário, terminou educação física, ele canta, ele lidera um grupo de jovens na igreja, na música também. Então, assim, eu digo que quando a gente chega lá em cima, tudo fica fácil quando a gente olha de lá de cima, mas a caminhada, ela é muito dolorida. Então, eu não vejo a minha carreira como o meu orgulho maior. O meu orgulho maior é o meu relacionamento com Deus e os meus filhos, e o meu casamento. Porque eu acho que é isso que as pessoas, quando olharem para mim, têm que querer imitar. Sim. Até porque a carreira tem que ter talento para ter a carreira. A carreira já passou, ela já aconteceu, ela foi um começo e um meio, ela não é um fim. Agora o que vai ficar é o pai, é o marido, são os filhos, os netos, né, o legado que a gente deixa para eles. Então essa é a minha maior alegria, e assim, se eu pudesse bater no peito e falar, olha, você tem orgulho de alguma coisa? Eu tenho disso. Da família, e vocês estão envolvidos diretamente em tudo isso, não tenham dúvidas. Bom, você tem um irmão gêmeo. Fez chorar, hein? Pois é, isso não estava combinado. Não estava combinado. Você tem um irmão gêmeo. Sim. Paulo, querido Paulo Antônio. Qual dos profissionais na área da carreira você diria que foi um referencial? Dos atletas. Como jogador, o Eli. O Eli foi melhor do que nós dois, talvez juntos. O Eli era craque. O Eli era craque. E o Paulo dos 3, talvez seja o coração, né? Paulo, no meio campo, tem o coração, que é o coração do time, né? Sim. E acho que nesse tripé aí, Eli, Paulo e eu, o Paulo é aquele que, se ele pudesse resolver o problema da humanidade, ele resolveria, porque tem um coração muito grande. Verdade. E está vivenciando também agora o ser avô. Nasceu o Miguel, tem poucos meses aí, poucos dias, né? Filho do Gabriel, né? O segundo filho do Paulo. O Lucas está na caminhada também, casado já. Mas o Paulo é puro, né? De coração, um cara que, assim, é exemplo para mim, que sou irmão gêmeo dele. Né? Sim. Silas, eu acho que eu gostaria de fechar com uma pergunta, esse nosso tempo, que seja a primeira vez do nosso encontro aqui, mas há um livro que tem um título, Se Eu Fosse Começar de Novo. Ele pesquisou muitas pessoas para ouvir essa resposta, alguns deram uma só frase, mas se você fosse começar de novo, tanto na carreira aí do futebol, do mundo esportivo, né, de atleta, depois de técnico, hoje como comentarista, se você fosse começar de novo, o que é que você gostaria que tivessem dito para você? Olha, eu li muitos livros, pastor, muitos, e sou amante da leitura. Tem uma frase que assim, eu gosto muito dela porque para mim é a essência do ser humano, que a humildade é uma virtude traiçoeira, que quando a gente pensa que a possui, já
perdeu. E eu acho que se a pessoa tiver essa noção, tudo fica, a gente vira altruísta, ou seja, a gente pensa no outro, né? E quando você pensa no outro, você cumpre um princípio que é o que Deus espera da gente, que os outros sejam mais importantes para você do que você mesmo. Porque eu acho uma área linda nisso, Silas, é o fato de que Deus deu para cada um de nós talentos, possibilidades, pessoas, e cada pessoa neste mundo pode ter sua carreira, seja em que área for. E ela pode ser bem-sucedida ali, ela pode sentir-se realizada ali, não é? Porque Deus abriu o mundo para a sua carreira. Sim. Deus abriu o mundo. Sim. Do Ocidente ao Oriente. Do Brasil... Eu estou entre os 10 jogadores que vestiram a camisa 10 da seleção brasileira da história. Olha aí, na década de 90, no seu caso. Em Copa do Mundo. Agora vão aparecer outros, né? Sim. Mas até hoje, eu tive anteontem na casa do Rivelino. O Rivelino, eu amo esse cara, porque eu não joguei junto com ele, nem contra. A gente é amigo, irmão, e é um cara, simplicidade em pessoa. A minha camisa número 10 da Copa de 90 está lá na casa do Pelé. Ele já assinou a camisa, liguei pro Edinho, filho, para pegar a camisa de volta. Aí o Kaká foi 10, o Rivaldo foi 10, o Ronaldo Gaúcho foi 10, né, quem mais? O Neymar, foi 10. Quer dizer, caras assim, o Raí, 10 em Copa do Mundo. Então, todos os caras que a gente olha para eles e fala, puxa vida, o que eu estou fazendo ali no meio dos caras? Você é um deles. Mas é um privilégio, né, que Deus me deu e a gente poder contar isso para os filhos, para os netos, isso é muito legal. E conservar a humildade, né? Não é orgulho jamais, mas fez o máximo que podia com os dons que recebeu, com o talento, com a superação, com o esforço, com o empenho e, de novo, com aqueles que Deus colocou aí para ajudar. Gostei daquela... Vou fechar com isso. Gostei quando você diz que os treinadores são sinestésicos ou visuais e ou auditivos. Alguns lideram olhando, outros lideram falando e outros são sensitivos, ou seja, abraça, dá um toque, aquele tapinha na entrada, na saída, né? Alguns treinadores fazem questão, quando está fazendo uma substituição, que aquele que está saindo de campo vai lá, dá um toque, às vezes cochicha ali no ouvido, a gente fica, que será que ele cochichou no ouvido dele? E assim são os pais também, os pastores, os líderes, né? Verdade. Quando eles conseguem ter essa sensibilidade de entender a pessoa e ir no ponto certo, o rendimento da pessoa também fica, o rendimento geral, né? Sim. Silas, querido, amigo, irmão do coração, agradeço muito o seu tempo, esse compartilhamento, espero que seja o primeiro de outros encontros nossos aqui, nessa sala VIP, porque são pessoas queridas, importantes para nós como você, viu? Como diz o argentino, né? Deus mediante, ou seja, conforme for a vontade de Deus. Amém. Estamos aqui. Amém. Muito obrigado. Deus continue te abençoando nessa etapa da sua carreira, ali como comentarista, e que venham outras etapas. Amém. Amém. Aí estamos. Deus te abençoe, Silas. Obrigado, pastor. Deus te abençoe também. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, com pessoas queridas como esta, como Silas. Um abraço para você, para a Eliane e para os filhos, e um beijão em cada neto. Igualmente para sua família também, pastor. Obrigado.